É só um minuto. Deixa eu inverter. Eu vou gravar, porque qualquer coisa é só jogar fora. Depois eu vou me arrepender de não ter gravado. Deixa eu tirar aqui em frente também. Então, mão direita em cima, mão esquerda embaixo. Só para simbolizar que uma mão a gente dá, outra mão a gente recebe, que a gente está nessa troca constante o tempo todo. E... Bom, vamos fechar um pouquinho nossos olhos. Voltar, né, a nossa atenção para dentro da gente. Voltar a nossa atenção para essa presença que habita esse corpo. Está imerso nessa natureza, cheio de desejo, cheio de vontade. Vamos perceber também a sutileza, né, do nosso ambiente ao redor, o ventinho que vem lá de fora, um barulhinho da mata. E se perceber, né, integrado com esse todo, essa energia da totalidade. Onde o uno se manifesta, né, na sua diversidade. Dá uma direcionada aí na sua atenção também para o seu coração. A gente manter essa escuta, né, do nosso coração sempre ativa. Sente também seus pés no chão, ancorando e aterrando, né, nossa energia nesse mundo. E por fim, mas não menos importante, a gente direciona lá para o topo da cabeça a nossa energia, trazendo essa percepção dessa infinitude, né, desse céu infinito, dessa conexão maior com o cosmos. Vamos aos pouquinhos, né? Fechando os olhos, voltando. Nesse momento presente. Se alguém sentir alguma coisa de querer falar, compartilhar nesse momento. Agradecer a presença do Gratidão, Verão. Vamos colocar as mãos, muita gratidão. Nossa, chegou na hora certa que acabou a finalização. Tomara que não perca Vem dar um calor. Chegou essa harmonia.
Adivinha quem é o Oberão, Felipe? Adivinha. Opa. Bom, eu vou virar a câmera agora. Eu tô filmando. Deixa eu ficar a princípio do lado dele. Todo mundo aqui assistiu o filme? Todo mundo que está aqui? Eu não assisti. Todo mundo. A maioria assistiu. A maioria assistiu. Três pessoas. Mas eu tô mas eu não assisti. Então, gente, a gente ontem promoveu esse encontro, né, de assistirmos juntos o documentário que o Oberon dirigiu, né, que chama Muco. Hã? Fez tudo, atuou, fez tudo. Peraí, cara, aí você não entendeu o documentário. Mas, enfim, a gente fez né, foi super gostoso, a gente projetou aqui nessa parede e foi bem legal, né? Eu acho que todo mundo teve essa mesma sensação, né, impactante da gente ter acesso a essa verdade, né, de uma maneira que não nos agrada, não agrada o nosso ego, não é confortável, mas é muito importante, né, para o momento que a gente está vivendo na vida. E fala muito de encontro com todo esse nosso projeto aqui, né? A nossa comunidade, né? Que busca sempre cuidar da natureza, né? Se equilibrar com a natureza, enfim, né? Equilibrar uns com os outros, né? Buscando saúde, qualidade de vida. Então, é isso. E aí o Oberon, gentilmente, topou vir aqui conhecer o nosso cantinho, né? O Purna, E eu sempre tive essa leitura muito forte, né, de que o Oberon, ele fala diretamente com o nosso projeto, assim, né, tem tudo a ver, tanto a parte ecológica quanto a parte do yoga, né, e, e eu acredito que ele pode somar demais, em termos de conhecimento, de experiência, com todos nós. Então, passo a palavra para o Oberon. Estou muito feliz com esse projeto curto. Sinto isso, né? Que iniciativas como essa são oásis para a nova sociedade. E como sociedade, a gente sempre vai ter os desafios naturais, né? Somos coletivos de egos, né? E, e se a gente já tem dificuldade com os nossos próprios egos, quando a gente coloca os nossos egos para lidar com os outros egos, é um baita de um trabalho, assim. E eu considero esse um trabalho espiritual, né? Então, ver pessoas dispostas a encarar essa missão já deixa o coração quentinho de esperança. Claro que a ideia de comunidade não é uma coisa nova, mas é uma coisa que é muito urgente, assim. Eu senso, pelo menos o senso, né, comunitário, ainda que as pessoas vivam num grande centro, ter a experiência dessa, desse pertencimento, do olhar para o outro, a percepção da necessidade do outro, a organização para que todos sejam contemplados. Isso é, é muito bonito. Então, estou muito feliz de estar aqui.
e já muito desejoso do sucesso absoluto dessa empreitada de vocês. A gente está fazendo isso aqui se tornar não só um recanto de almas humanas cheias de boa vontade, mas que seja também um santuário e refúgio para outros seres que encontram muita dificuldade de ter um habitat, né? Que seja minimamente equilibrado para viver. Eu não sei se vocês já foram invadidos pelos jacus. Sim. Por que eu já fui? Porque é um bom sinal, né? Já tem árvore suficiente, já, né? Mas eles são altamente invasivos quando só tem eles, né? As hortas acabam é, sentindo muito a presença deles. E eles comem as frutas. As frutas, sim. Cara, Aham, olha, eles acabam com isso. aham, com o pé, mas é um sinal positivo de que tá chegando a vida, né? Tem positivo e não positivo, é porque ficou muito escasso mesmo os outros habitats e esses pequenos oásis acaba sendo o lugarzinho dele. Lá em casa a gente começou a lidar com esses dinossauros. Aí a gente tem lidado com outros seres também, que é muito legal ter assim, a presença, tipo o lobo-guará. Aqui também. Aqui também. Ah, que bom. É, o veado campeiro. O Ibama ligou até para saber o que nós fizemos com O lobo-guará. É, o rapaz. Ligou, assim, aí. Uhum. E geralmente eles são solitários, né? Eles ficam sozinhos. Mas sempre que tem um, você sabe que vai ter outro meio distante, mas vai ter. Essa coleção está com Uhum. coisa não tem muita filho, né? Aqui coleção. Eu vi tem hoje desse tamanho, deve estar é, tem muita cada um. Ele me olhou assim e saiu. Uhum. E aí, quando a gente chegou, quase a gente não via bicho, né? Até passarinho era difícil. Tem vários, tem guaxinim, paca, tamanduá, Irado. preguiça, até a preguiça. Ó, Preguiça. legal. Então já dá para notar o efeito que é a gente guardar um pedacinho para a natureza, né? Era para ser tudo da natureza e hoje precisa de pessoas guardando um pedaço de natureza para ela, né? Às vezes as pessoas é, chegam, né, para conversar e falar, ah, mas eu só queria um pedacinho de terra, assim. Aí eu vendo lá meu apartamento em São Paulo e compro só um pedacinho de terra para eu conseguir dar conta. Aí, poxa, você vai vender um apartamento em São Paulo, significa que você consegue comprar uma fazenda. Ah, não, mas eu sou humilde, vou querer só um pedacinho. Não, isso é egoísmo. Compre a fazenda, porque a natureza precisa de espaço para ela. Aí você pode até só deixar, vai levar mais tempo, né? Mas a vegetação vai vencendo a braquiária, e vai ganhando vai tendo a disputa harmoniosa entre elas e logo é uma floresta, né? E aí vai ter um monte de bichinho e tal. Então é muito importante a iniciativa de vocês de fazer esse santuário aqui. E já tá vendo, né, os bichinhos chegando. Bom, o tema do documentário, só trazendo um pouco de bastidores, vocês que assistiram, a gente foi atrás de uma. O documentário ia se chamar Via Láctea. É um nome bonito, porque a ideia é nunca contar o que a pessoa vai ver diretamente.
porque quando a gente conta, as pessoas não vão ver, né? Existe uma fuga da informação em si. As pessoas rechaçam a informação. Uma vez que sabe do que se trata, não, não quero, já, já sei do que se trata, e aí já não quer ver. Então, a nossa estratégia foi burlar esse escudo, essa muralha das pessoas, e a gente focou muito em divulgar um documentário sobre yoga, que é um documentário sobre yoga, mas sem falar de qual era a linha mestra do documentário. E deu muito certo. As pessoas iam para assistir um documentário polêmico, porque é contradição na tradição, sobre yoga. Aí um monte de gente escrevia: nossa, me senti enganado. Achei que você ia estar falando dos abusos dos mestres. Nem falou que foi sobre abuso de mestre, é só contradição na tradição. Você criou uma expectativa baseada numa coisa que você achou que era contraditória. Mas a contradição está aí e está relacionada também ao yoga. Mas a maior parte das pessoas, ao contrário das críticas, foi muito legal ver como as pessoas se sentiram parte do projeto, assim. Vou ser mais claro. As pessoas saíam do cinema, assim, pessoas que a gente nem conheceu. Deu mais ou menos 15 mil pessoas nos cinemas. Então, não é tanto assim, mas é um tanto bom de pessoas. E elas saíam com um compromisso de não contar o que era, sem dar spoiler. Sabe? E colocavam nas redes, um documentário muito impactante, não sei o que, dadadada. Só vão, só assistam, sem falar, sabe, sem denunciar do que era. E aí, o ser humano é curioso pra caramba, né? Como assim? Do que se trata esse negócio? Ia lá e assistia o documentário e saíam reproduzindo, e por isso o documentário entrou pro rol dos projetos audiovisuais com maior tempo em cartaz no Brasil. Por conta dessas características do ego humano. Curiosidade. E aí, então, a gente entendeu que não deveria contar, mas a nossa motivação partiu de uma experiência que a gente teve no projeto seu. A gente leva grupos para a Índia e o primeiro lugar que a gente chegava na Índia com o grupo, eu acho, na Andarama, em Kerala. E aí depois ia para a Baía de Bengala, aí ia para Auroville, Tiruvannamalai, e aí fazia essa outra parte. Mas de Kerala eu acho ainda não. E sempre que a gente tocava, né, muitos estrangeiros ali, sempre que a gente tocava no assunto do veganismo, existia uma aversão à ideia, assim. As pessoas às vezes eram até hostis quando se falava. E aí a gente falava, uma das coisas fortes da filosofia que era para trás de novo, a não violência, né? É a rinça. E aí a gente levantava isso. Da onde está vindo o leite que chega aqui no Acre, né? É a rinça, esse leite. E aí já vem essa coisa chata, querendo não sei o que, já não queriam entrar no tema. E aí o meu coração ficava incomodado em as pessoas aceitarem, se conformarem com a ignorância, tá? Tipo, não quero saber. Se conformarem com a ignorância, mas uma coisa muito contraditória. Para quem está sincero no caminho espiritual, o mínimo que a gente quer é ter consciência do máximo de coisas possível, né? E aí a minha vontade foi pegar o pacotinho de leite que ia para a cantina, filmar o pacotinho de leite, seguir até o entregador de leite, do entregador até a cooperativa, da cooperativa até as gôchalas, né, os currais, e aí contar a história de como são tratadas as vacas nos currais e tal. Esse era o roteiro, primeiro.
E por alguns anos eu carreguei isso. Eu chegava no ashram e vinha de novo aquela vontade. Eu vou seguir esse leite para mostrar que esse leite vem de uma violência extrema, absurda, muito contrária a toda essa aura que estão vendendo aqui. Vendendo, eu estou sendo maldoso, porque na verdade tem uma aura muito, muito bonita, assim. Mas de certa maneira essa ignorância, ela é uma violência, né? Você ignorar que existe uma violência é uma violência, porque você está através da sua ignorância perpetuando a violência, né? Então a ignorância é uma violência. E nunca acontecia. Até que, em janeiro de 2016, no grupo tinha uma pessoa do audiovisual. Ele e a mulher dele. E eles tinham recém assistido uma palestra minha em São Paulo, onde eu tratava desse tema, da questão animal. E eles estavam muito mexidos, porque o último trabalho dele foi com a Marfrig, que é uma empresa de carnes, né? Foi fazer propaganda, filmar, montar propaganda para a Marfrig. Sendo que ele já tinha trabalhado para a JBS, né, para Friboi, e estar aqueles meses vegano estava sendo tipo, meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu fiz com as vidas? O que que eu fiz, né? Como é que eu vou me redimir? Era uma coisa mais ou menos assim. E aí a gente sentou e a proposta da viagem é uma viagem vegana. Aí na Índia é muito desafiador, porque tudo tem ghee, tudo tem paneer e tal. Então a gente conhece o caminho das pedras e aí a gente leva o grupo com essa proposta. E eles estavam no grupo e a gente sentou para conversar e eu falei, olha, eu tenho esse projeto. Ele, nossa, bora fazer isso aí. A gente consegue fazer isso aí. Aí a gente sentou em abril daquele ano, 2016, e precisava de dinheiro para começar o projeto. Mas estava no governo Temer, tinha cortado todas as possibilidades de incentivo à cultura. Então a gente abriu uma vaquinha de amigos, assim. A gente tinha calculado um valor de R$ 200.000 para fazer o documentário e a gente conseguiu 38. 38 mil, quase lá. Quase lá. E aí eu falei para ele, olha, eu sinto que esse é um chamado da Terra, sabe? Então, talvez o nosso projeto, o nosso intento racional tenha sido frustrado, mas a gente pode ir vendo se é mesmo uma vontade do universo que isso aconteça e a coisa vai sendo manifestada. E eles ficavam muito assustados com a minha irresponsabilidade, né? Eu, eu sou terra-terra, mas tem uma parte minha que acredita demais assim em deixar entregue que a coisa vai dar certo. E aí a gente pagou as passagens e a gente foi para a Índia e ficamos 4 meses viajando, filmando. É óbvio que o documentário retrata uma ficção, porque todos os lugares que a gente foi buscar, a gente já visitava sempre. Então a gente já sabia o que acontecia, sabia, era só uma questão de ir mais a fundo e ver o que acontece depois da porteira, que, né, a gente já tinha mapeado os lugares que a gente ia. O mágico da coisa é que eu fui muito, ah, como é que chama quando a gente quer demais? Muita sede ao fome. Exato. Você falou o quê? Muita sede ao fome. Não, 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 que você quer, você já tem e você quer mais. Ambicioso. Ambicioso, muito ambicioso.
Então eu fiz uma lista de entrevistados que era tipo só é gente que fala no palanque da ONU. É gente, sabe, os mestres Bambambam, Krishna Das. Krishna Das, Sri Ravi Shankar, Vandana Shiva, Satish Kumar. Eu fiz uma listona mesmo, tipo, eu quero entrevistar essa pessoa aqui. Tinha uma parte de ego minha, né, de estar ali na frente daquela pessoa e conversar com ela. E tinha uma outra parte que é, nossa, imagina a contribuição dessa pessoa. Mas os gurus mesmo, sendo muito honesto com vocês, eles estariam no documentário para representar a contradição. Então era muito delicado como é que eu ia abordar, porque não é inteligente eu queimar um guru, porque todos os discípulos vão contra a mensagem, né? Não é nem um pouquinho inteligente fazer isso. Agora, fazer o guru falar algo que eu quero passar é uma boa jogada. Ao mesmo tempo, sutilmente, eles teriam que representar a contradição, porque é o que está acontecendo. E aí essa foi a matemática de como fazer isso, mantendo eles num lugar onde a gente não está sendo ofensivo, não está indo contra eles, mas eles demonstrarem uma contradição no discurso que eles trazem e, ao mesmo tempo, mostrarem que há necessidade de mudança, que há necessidade de... Não sei se vocês viram tudo isso que eu estou falando. Eu queria até que perguntasse, Murilo, qual foi a reação, assim, de Andra essas pessoas, quando viram o filme, você teve retorno? E, Foi positivo? não. Eu imaginei que não. É, não sei se cabe eu falar assim nominalmente, acho que não é ético, mas só do exemplo que você trouxe o nome, né? Do Chandramukha, o delicado da história é que eu explicitei o lugar onde a gente estava filmando, que é Nova Gokula, né? E ele esteve ali como o Maharaj representante do movimento Vaishnava, né, naquele contexto. E de toda a meia parte do filme, que ainda é Ocidente, que ainda é Brasil, Estados Unidos, né, essa parte aqui, o lugar que é demonstrada a contradição mesmo é lá. Ainda que exista a confraria vegana criada por ele dentro de Nova Gokula, né? Então tem e a abordagem que eu trouxe para ele é ele denunciando, ou seja, ele está do lado da mensagem, É. né? Mas o papel que ele representa diante da instituição ISKCON, ele não pode ir contra o que a matriz fala. Então ele ficou chateado com isso, porque ele saiu como alguém que defende o veganismo. Então eu achei que ele ia ficar muito bem, mas ele não gostou. E essa foi a minha leitura, particularmente, que todos os mestres trouxeram essa visão favorável de que realmente existe esse ponto contraditório e que isso não é legal, assim. Essa foi a minha leitura, né? Foi uma tentativa. Em alguns casos, a gente brincou com a contradição explícita, tipo, Chidananda Sarasvati, ele vira e fala, se Krishna adorava o leite, por que nós não? E aí corta para Vandana Shiva falando. Ela faz até assim, tipo, que bobagem, né? Então a gente brincou um pouquinho com esse tipo de fala. O Sri Ravi Shankar mesmo, né? Ele tem uma fala que ele começa falando a vaca é a nossa mãe. E aí ele vai romantizando. E a gente brincou com essa cena de uma vaca detonada andando na rua, né? De como Então, cuida assim, da mãe, né? como que você cuida, considera mãe e trata desse jeito, né? Então foram sutilezas que a gente trouxe, tem um monte de sutilezas ali dentro que daria para fazer uma leitura do filme
em si. Mas o grande desafio é que o documentário, ele entrevistou 64 pessoas. Cada entrevista foi mais ou menos 1 hora. Então, imaginemos que temos 64 horas de material rico, ouro. E de 64 horas a gente ia precisar fazer virar 1 hora e meia. Então, é óbvio que a gente devastou, tirou muita coisa fora, né? Então, uma pessoa, Vandana Shiva, que ficou 1 hora e meia conversando com a gente de tudo, coisa linda. E se você for somar tudo que ela falou, não dá 2 minutos no documentário. Então, assim, dá para ter uma ideia do tanto de coisa que a gente teve que deixar de lado, até explicações mais profundas, coisas que geralmente as pessoas levantam, assistem e falam, mas e se não sei o quê? Lá nas entrevistas a gente tem resposta para isso. Só não dava para trazer todas as respostas e a gente acaba optando na construção do documentário por uma coisa mais superficial mesmo, seja mais acessível para o público geral, que não entre muito na profundidade do tema filosófico, para que a gente consiga tratar todos os temas, porque são vários temas, né? Embora a linha condutora seja uma só, são vários temas que a gente aborda ali, né? A gente aborda a questão ambiental, e a questão ambiental em várias frentes também. A questão da água, a questão da mudança climática, a questão da perda da biodiversidade, a questão da aí entra a questão do avanço nas terras indígenas, o conflito no campo. A gente entra nessa parte, aí vai para a parte da saúde, aí a gente fala de um monte de coisa, mas ali está em destaque osteoporose, diabetes, câncer, né? A gente trata alguns temas para compor aquilo que a gente acha tipo mais clichê, né? Você fala de tirar o leite, as pessoas vão falar, mas e o cálcio? Bom, então vamos falar do cálcio. Ah, tira. Ah, mas o diabetes é por causa do alto consumo de açúcar. Não, vamos falar de onde vem o diabetes, segundo a ciência. Então, osteoporose, precisa de quê? De cálcio. Então, vamos tratar essa ilusão de que precisa do leite para ter cálcio, blá, blá, blá. Então, a gente teve esse cuidado de todos os temas que a gente tinha na mesa, a gente escolheu os que mais ia conversar com a crença popular, assim. A proteína também. Proteína, né? A famosa proteína que ninguém sabe o que é, mas todo mundo tem na ponta da língua no momento de argumentar contra a carne, né? O que é proteína? É alguma coisa que a gente precisa e que tem na carne. Inclusive, a indústria faz o favor para a gente de chamar carne de proteína, né? E aí confunde ainda mais a cabeça das pessoas, de forma que as pessoas não sabem que proteína vem de aminoácidos, e é o reino vegetal. Né? Então, os restaurantes agora falam proteína e acompanhamento. Exato. É. No seu prato você tem que ter o feijão, o arroz, a salada e a proteína. Poxa, no feijão já temos, né? No arroz também a gente já tem. Então, o que será? Mas, enfim, aí a gente trouxe a elucidação desse ponto. E aí, metade do filme ficou para a parte mais importante que eu considero na minha trajetória como ativista, a parte que mais fiz da pessoa. E para muitas pessoas, elas até esquecem que o documentário falou de meio ambiente e falou de saúde. E ficam só nessa parte, que é a ética, né? A relação com o animal. Então, praticamente 1 hora do documentário é sobre isso. E aí vem a grande contradição, porque no yoga tem a relação com o meio ambiente? Tem a relação com a saúde? Tem. Mas a relação com os princípios universais espirituais é
o que é o yoga, né? Senão, se não fossem os princípios espirituais, a gente poderia nos considerar atletas, ginastas ou filósofos. Bom, mas são os princípios universais espirituais que caracterizam essa filosofia de vida. Então é nesse ponto. E aí a gente faz as denúncias e essa parte é bem pesada. Mas é muito importante vocês saberem que a gente separou a dedo, com muito cuidado, para que não fosse tão pesado. E tá lá, tá pesado. Mas, assim, a gente cuidou para que não fosse. Porque assim, a gente viu o pescoço sendo cortado. A gente viu animais desesperados. A gente viu bezerros em condições terríveis, presos numa corda, não sei quantos dias debaixo do sol ali. Você só sabia que estava vivo porque tinha um movimentozinho na barriga. E já cheio de mosca, e, enfim, a gente viu muita coisa tenebrosa. No meio da nossa viagem, a gente também acabou se deparando com a situação humana. A gente queria retratar mais ainda essa relação, essa correlação da violência com os animais e a violência humana. Aí a gente acabou deixando só 4 minutos para esse tema lá no finalzinho, né? Mas a gente tem muito material para abordar isso de uma forma mais profunda. E aí a gente ia para a ação, dentro do coração parecia que ele ficava blindado, porque existia uma força muito grande de nós quatro, de ir lá ver a coisa horrível e pá, manter, filmar, não se envolver no momento que todo o ímpeto era interceder ali, mas a hora que voltava para o quarto, desabava, desmanchava, parece que saía aquela estrutura e era muito punk, assim. E aí terminou esses 2 primeiros anos de captação de imagem, aí entrou a parte de edição, e aí duramente, é, foi igualmente dura essa parte, porque já fazia algum tempo que a gente tinha vivenciado a experiência, mas a experiência já tinha feito parte do passado. A gente já não tinha Tivemos que reviver aí tudo, sentir toda a dor de tudo novo. de novo, tudo de novo. E aí escolher diante de todo aquele cenário injusto e sangrento, escolher o que a gente ia transmitir para as pessoas, né? Que a gente ia estar mostrando. E aí foi 4 anos editando, sendo que a pessoa que entendia não podia estar na edição, pandemia, e aí eu comecei a editar. A princípio, eu só cortava e juntava, né? Parte bruta. Isso vai, isso não. Aí ficava com uma tripa de 6 horas só de corte narrativo, né? Aí conversei com o Samadhi, e aí o Samadhi falou, você vai ter que tirar mais coisas. Eu, não, mas não dá para tirar mais coisas. De 400 horas que a gente tinha de gravação, eu já tinha chegado a 6 horas, né? Já tinha feito um bom trabalho. E vocês já assistiram Mahabharata? É isso, né? 6 horas? Aí eu usava essa desculpa. Tem filme. Aí ele falava, não, mas é para as pessoas assistirem, né? Não é para o público culto que vai ficar, vai ter que tirar mais coisas. Pensou, por exemplo, em transformar numa série? Várias vezes, várias vezes. Mas aí envolve um roteiro que precisa, o arco que eu estava construindo com o documentário, eu teria que fazer vários arcos, né, para manter as pessoas presas, né? Existe isso. Cada episódio tem que ter a sua história própria.
Então, eu já ia sair da ideia inicial, ia ter que construir uma outra coisa. E eu não tava, eu nunca fiz isso na minha vida. E aí que eu peguei a entrevista do Antônio Donato Nobre, que é o cientista do INPE, que fala dos fios voadores e tudo mais, e ele explicava todo o processo. O efeito chupão, né, que baixa a pressão atmosférica quando a floresta cria chuva sobre ela, baixa a pressão atmosférica, e aquele lugar precisa ser ocupado. Então, a própria atmosfera em cima da floresta suga do oceano a umidade, né, que evaporou do oceano, e traz essa umidade para dentro. E no momento que ela transfere do chão para a atmosfera, ela libera, como aerosóis, elementos químicos que aglutinam as partículas de água. A floresta faz isso, né? Condensa a água que está sobre ela na forma de vapor. E ele trouxe os nomes, trouxe o que acontece e tal, e a gente até fez animação. E aí, então, a primeira parte estava com mais ou menos 20 minutos. Mas tinha toda essa beleza, essa riqueza de explicar como a natureza é perfeita, sabe? Para bombear a água que a floresta amazônica coloca na atmosfera por dia, a gente precisaria de 1 milhão de Itaipus. Se a gente for converter para energia gasta. Ou seja, o ser humano hoje não tem recurso para replicar o que a floresta faz gratuitamente em um dia. E tinha tudo isso explicado e a gente amarrou de um jeito todo bonitinho e tal, mas aí precisava virar 1 hora e meia. Quando eu cortei essa parte, eu deixei o negócio cru lá, falando, ó, sem a floresta não tem os fios voadores, ponto. Sem explicação nenhuma. No momento que eu fiz isso, depois de ter montado o negócio com todo carinho e eu, sabe, a mandala dos tibetanos, depois que eu fiz isso, foi meio fácil cortar o resto dos membros do documentário. Eu fui cortando as histórias todas e fui ficando mais com o cru mesmo. E depois que estava essa tripa grande e eu não ia ter mais acesso ao Orlando, eu comecei a assistir o YouTube para aprender a editar. Como é que dá um zoom in, um zoom out, uma transição, como é que usa, é, como é que coloca a sobreposição. Tem tudo no YouTube. E só uma observação, quantos prêmios o Muco ganhou? Não, essa é outra parte da história que, assim, a gente ainda não entendeu. Foram muitos, né? Eu lembro que vocês lançavam, mais um prêmio. Eu falei, já tem 12, quantos tem? E o louco é que, assim, eu assisto hoje e eu vejo todos os erros. Tudo que eu não consegui resolver. E não teve ao meu alcance. Por mais que eu tenha estudado, tenha olhado, eu não consegui dar conta. Então, tá lá. Até o dia que eu mostrei para o Orlando, para a Céu e para o Samadhi, que eu tava, gente, eu não aguento mais. Vê aí o que vocês podem falar para melhorar, e eles assistiram e falaram, não, tá bom, vamos finalizar. E se eles não falassem isso, eu ia ficar tentando, não sei por quanto mais anos, porque já vinha de 1 ano só de lapidação, tentar resolver umas coisas. E aí ficou pronto o documentário. Aí tem toda a pós-produção, né, era assim, para mim. Eu sei que eu estou me estendendo aqui numa fala nada a ver. Acho que vocês queriam estar falando sobre outras coisas. Não, tá ótimo. Só para contar um pouco de bastidores, é, quando a gente falou, não, vamos fazer, aí a gente pegou umas câmeras velhas. O Orlando tinha a única profissional era do Orlando, e tinha fungo na lente.
As outras câmeras eram bem amadoras. E a gente foi, e a minha ideia era, o documentário depende dessa filmagem. Quando a gente voltou das expedições, e tinha aquele HD com 8 teras de material, pensei eu, agora é só editar e tá pronto. Amador. Cara, editar. E aí o negócio foram esses anos todos editando, e a hora que tinha aquele negócio mais ou menos pronto, o que vem é, e aí, música? Né? E aí tem essa parte. Como é que faz? Aí Trilha sonora. Criou. a trilha sonora, de verdade, fez virar profissional o negócio. Porque estava tão coxa de retalho, se vocês assistirem hoje sem a trilha sonora, vocês vão ver que uma imagem é muito clara, outra é meio escura, uma é num ambiente ensolarado, outro é à noite. Não tem essa harmonia, essa comunicação. A música preenche deixando o mesmo diálogo. Não, a música foi essencial. E aí eu converso com um amigo meu, de Alto Paraíso, professor de yoga, vegano. Ó, e precisa de uma trilha sonora para o mundo. Legal. Pô, boa sorte. E aí, como é que você quer? Eu tenho alguns contatos, tenho amigo que é citarista, tem minha prima que toca ratã, tem, tem uma galera que dá para chamar. Você consegue compor em cima desses instrumentos? E ele também, um virginiano muito detalhista, ele escrevia a, a melodia e passava para esses amigos que eles nunca se encontraram, em momento algum. A trilha sonora foi feita por muitas pessoas, mas nunca se encontraram. Então ele passava a partitura lá para Curitiba, aí o Adriano fez toda a parte de cita, mandou para ele toda a composição. Aí ele mandou para Mita Ravindra, em São Paulo, para ter a parte de voz. Aí volta para ele, aí o Ratan, minha prima, fez, aí volta para ele, e aí ele fez o arranjo todo, arrumou tudo, e aí fez aquela super costura. Eu falei para ele que a gente precisava de 5 temas, um de aventura, um jornalístico, um de aventura, um jornalístico, um triste, um suspense e um esperançoso. Se vira aí. E ele entregou para mim, assim, a parte bonita do documentário é a trilha sonora. E aí ele fez esse primor, assim, de entender o lugar e tal. Aí, depois de feito, foi para o tratamento de som, tratamento de imagem, e a gente tinha ele pronto em agosto de 2021. Aí a ideia era levar para as escolas de yoga, o documentário, apresentar, porque nos cursos de formação de yoga, a minha parte é alimentação. E aí eu chego, falo, e aí eu falo da Índia, as pessoas não acreditam, eles consideram tudo que eu falei. É um xiita vegano querendo catequizar todo mundo. Mas na Índia, de jeito nenhum, a vaca é sagrada, não acontece nada disso, tá? Aí eu queria mostrar para as pessoas que não é bem assim. E aí a gente tinha o material finalmente pronto para mostrar nas escolas de yoga. E aí a gente, os 4 sentadinhos, a gente faz uma sessão no cinema, assim, só para ouvir, sabe? Da caixa de som vindo, naquela telona. Uma vezinha, vamos tentar? Aí a gente começou a ver preço de sala, que é um absurdo, muito caro. Aí a gente
foi ver como é que faz para entrar no cinema, só para ter pelo menos uma sessão. Assim. Aí precisa de uma distribuidora. Mas a distribuidora tem um nome a zelar, certo? E o documentário é um documentário amador, feito por pessoas que nunca fizeram documentário. Um diretor que nunca dirigiu nada, um editor que nunca editou nada, câmeras completamente... Patrocínio foi também. Tá. Aí a gente ficou naquela de encontrar uma distribuidora que pudesse, e aí eu e o meu ego, além da graça, né, de ter feito aquela lista malucona só de bambambãs, e no final das contas a maioria deles deu certo, eu fui atrás de uma distribuidora que para mim era a distribuidora bambambam para o tema que eu abordava. Porque quando eu assisti o Yogananda no cinema, eu me interessei muito em saber quem trouxe o Yogananda para os cinemas. Né? Tipo, como assim? Coloca um filme cinema e gosta de Homem-Aranha. Quem foi essa pessoa que trouxe Yogananda para o cinema? Aí eu fui atrás dessa pessoa. Eu queria que ela colocasse o Muco no cinema. E aí o Muco não tem essa característica de um filme espiritualista zen. Ele é um filme espiritualista denúncia. É, hardcore. Então eu não sabia hardcore, assim, é uma coisa pesada. Denúncia. É. E aí eu não sabia se ela ia topar. Aí ela, então, vou ficar numa semana sabática e de repente eu posso assistir e tal. Aí ela, por favor, assista. Aí ela voltou uma semana depois e liberou. Todo mundo tem que ver esse filme. Ela, não, a gente coloca lá no cinema que você está falando, mas a gente coloca em todas as capitais que a gente conseguir no país. Ah, se você conseguir isso, vai ser ótimo, vou ficar muito feliz. Aí ela organizou. Ah, um detalhe, gente. Um detalhe muito importante, que é esse das premiações. Eu falava que a distribuidora tem um nome a zelar, né? Porque é ela que vem com o nome de que trouxe o filme para o cinema. E aí a gente pensou, como que eu vou convencer, com todo o meu amadorismo, convencer a uma distribuidora que vale a pena investir em um filme que não tem nome de ninguém na produção? Então o que a gente pensou foi o seguinte, vamos colocar nos festivais de cinema internacional, e se algum festival selecionar a gente já recebe o louro de selecionado. Não precisa ganhar nada, né? Você já foi selecionado num festival de cinema internacional. Uau, já é um baita de um... Então, o que a gente fez? A gente colocou em um monte de festival internacional. Gastamos um dinheiro. Isso, 1º de janeiro. Primeiro dia do ano, porque o documentário terminou no final do ano. Do que, 22? 1º de 22, isso. Então, a gente perderia essa cartada do filme ser... Imagina que ele fosse de 2021, ele já teria 3 anos hoje. Então, a gente ganharia 1 ano se a gente esperasse esses meses para ser um documentário de 2022. Aí, 1º de janeiro, a gente se inscreveu em um monte de de festival, e alguns festivais já estavam com a seleção em andamento. Então, a gente entrou no meio da seleção. Então, tipo, no dia 3 de janeiro, a gente já recebeu o primeiro Official Selection. Aí foi aquela super felicidade, deu certo. Meu, aquele documentário feito na mesa de casa foi selecionado no Festival Internacional de Cinema, tal. Aí passou uma semana, outro. Aí outro. Aí outro. Aí início de fevereiro, melhor câmera. Aquela câmera mofada. Aquela lente
última parte. Aí passa mais um tempo, aí a gente recebeu um prêmio italiano que foi melhor produção de baixo orçamento. E a gente, tipo, cara, que demais, tal. E final de fevereiro, Best Documentary. Pô, a gente, cara, prêmio de melhor documentário do festival. E aí a gente foi se surpreendendo. No final foram 49 seleções. A gente foi selecionado em 49 festivais. O Muco ganhou 21 prêmios, sendo 16 de melhor documentário. É, Foram as inacreditável. O Europa Film Festival foi bem, é, bem forte. A gente teve o Ativismo Film Festival, que é californiano, e que é bem nesse ramo, é bem conhecido também. E aí a gente teve vários na Ásia, assim. Na Índia teve 4. Já pegou. E aí esse currículo fez a gente se encorajar em chegar na distribuidora. E aí aconteceu isso com a distribuidora. Ela falou, não, todo mundo tem que assistir. Aí coloca nos cinemas, aí beleza. Uma sessãozinha chama todos os Hare Krishnas, todos os professores de yoga, bora encher essa sessão. Aí ela falou, então, não é uma sessão. A gente entra nos cinemas e a gente fica em cartaz. Fica fazendo E- 3 sessões. é uma semana. Geralmente é de sexta a sexta. E aí muda. Aí então a gente vai entrar e vai ficar uma semana. Então pode fazer barulho tanto que vocês puderem. Aí eu, não botando muita fé, eu falei, bom, o primeiro dia a gente garante, muita gente. Uhum. Depois pode esfriar, mas a gente já teve a tão sonhada sessão que a gente queria. E aí, primeiro dia, lotado. Todos os lugares. Um monte de gente para fora. Aí a gente pensou, bom, pro segundo dia vai ter gente, né? Um monte de gente ficou para fora. Segundo dia, lotado. Terceiro dia, lotado. Quarto, quinto, sexto. Uma semana lotada. Aí os cinemas, teremos mais uma semana em cartaz. 2 semanas lotadas. 3 semanas lotadas. 1 mês lotado. 2 meses lotado. 3 meses lotado. Aí no quarto mês começou a diminuir um pouquinho. E aí ele entrou no hall das produções nacionais. O maior tempo em cartaz. Incrível, Ah, incrível. e aí então teve esse barulho, né? E aí foi. Aí Folha de São Paulo, aí Jornal Metrópole, né? Aí tudo isso vai ajudando. Mídia Ninja, toda hora trazia de novo. É. E os teasers ficaram muito bons, né? Assim, os trailers eram isso. muito bons. Eu Aí, lembro. aí foi o boca a boca, ajudando muito. Aí acabou que a gente não foi para nenhuma escola de yoga, as escolas de yoga foram para o cinema. Então, isso foi muito legal. Aí saiu de cartaz, e aí a gente começou a viajar com o Bu, fazer apresentações como essa que vocês tiveram ontem. As pessoas pagam uma parte para a produtora e elas recebem o link de acesso. E aí a gente queria manter o documentário vivo para que ele pudesse entrar no streaming. Ah, Beron, a informação é tão importante, deveria democratizar mais, coloca no YouTube, tarará. Mas quando a gente coloca no YouTube, ele morre. Só pessoas interessadas vão atrás. E quando está no streaming, o streaming fica fazendo propaganda e o tempo todo furando bolhas. Sim. Quando o streaming saturou, aí a gente coloca ele no cemitério.
E aí os interessados vão atrás. Mas precisa passar por todas essas etapas. E aí a gente ficou um ano tentando a Netflix, já que a gente estava com o nosso ego lá em cima. Ele tinha conseguido um monte de coisas, agora com certeza vai conseguir. E aí a gente recebeu um baita de um não da Netflix. E aí, mês passado, a gente fechou com a Amazon Prime. E 7 de fevereiro ele vai estar no catálogo. E aí mais um monte de gente vai poder ver. Olha, e uma pergunta para você, assim, o teu processo de fazer o filme, você acha que foi mais o compartilhar de tudo que você, né, já tinha vivido e conhecia, ou o processo de fazer o filme que trouxe muito aprendizado também? Vou ter- é, bom, tudo que a gente faz a gente aprende, né? Mas o meu intuito maior era compartilhar aquilo que eu já sabia, né? Que eu vinha meditando. Uhum. Mas o documentário me trouxe uma coisa negativa e positiva ao mesmo tempo. Porque em 2016 eu ainda era uma pessoa muito crente. E eu reverenciava muito os gurus. E, e o documentário destruiu os gurus para mim. É, o fato da gente sempre entrar em contato pelos bastidores e depois entrevistar o guru revelou muita coisa de gurus que eu admirava muito. E aí revelava um cenário muito feio, muito chocante. Para você ter uma ideia, 4 grandes gurus entrevistados a gente cortou do documentário, porque algum tempo depois foi revelado como abusadores. Mas não só, né? Não era só questão de abuso, a gente optou por tirar os que tinham envolvimento com abuso. A gente não ia usar o MUC como palco para essas pessoas continuarem como boazinhas. Mas todos eles tinham alguma coisa que afetava o social, que afetava o meio ambiente, que pegava na ética. E a parte de pegar na ética, eu já estava preparado, e eu sempre relevei, sabe? Eu estava ali na AMA, e eu pensava, ela não sabe o que está acontecendo. A tradição, a cultura é tomar leite. Não sabe de onde vem esse leite, não está preocupada com isso. Ela está preocupada em fazer os hospitais, as universidades, dar casa popular para as pessoas, essa é a história. E isso conta, né? Então, essa pureza, né, assim eu enxergava, assim, essa pureza do desconhecimento, está tudo bem, né? É legítima essa ignorância. Está tudo certo. Mas aí eu fui vendo que não era tão puro, não era tão ingênuo. Algumas coisas eram sabidas, algumas coisas eram acobertadas. Sabe? A mentira descarada na nossa frente, sabe? A gente tinha acabado de ver como era feito o ashram, no ashram dele, como é que ele produzia, como é que eles cuidavam. Filmamos, tinha tudo ali, ia para a entrevista, aí ia apertando as perguntas, apertando, apertando, até fazer perguntas do ashram dele. Saímos do escopo geral e no ashram dele. E aí só mentira, assim, lá na cara, assim. Só que uma pessoa que tem milhões de seguidores, aquela pessoa que fala de
da transcendência, que conta a sua própria experiência de iluminação e tal, mentindo na cara, assim. E para mim era muito doloroso, porque eu estava diante de uma pessoa, de um personagem que eu admirava muito, e era referência de espiritualidade para mim. E de repente estava mentindo na minha cara. Então eu acho que essa foi a parte boa e ruim, né? Porque eu me desiludi um tanto com os gurus, eles foram mais humanizados dentro de mim. Claro que todos os gurus, eu estou num lugar aqui muito delicado de estar falando disso, né? Mas eu sinto que, como humanos, existem humanos espetaculares, que a gente deve se espelhar, que a gente deve se inspirar, mas o coração de olhar para o guru como um Deus impecável é perigoso. Concordo com você. Mas também a questão da gente tem que dizer, para mim é uma coisa de a gente parar de idolatrar, né? Porque por mais que se faz que transcendeu, mas eu acho que ainda tem uma parte humana que fica ali e tem que ser muito cuidadoso com isso. É isso que eu sei. Eu inventei um monte de teorias para mim ficar de bem com tudo isso, né? Tipo, a pessoa está falando, e às vezes você está falando com alguém, e você escuta o que você falou e você fala, nossa, que sacada foi essa? Que eu tive, né? Imagine uma pessoa que tem uma disciplina espiritual onde essa sacada que a gente tem de vez em quando, ela tem o tempo todo, né? Ela abre um canal de luz e ela está manifestando luz. Então, ela é um bom canal de uma sabedoria primordial, assim. Mas quando ela sai dessa condição de ser um canal, ela é um ser humano. E às vezes um ser humano muito disciplinado, muito bondoso, muito amoroso, mas que faz as sagadas também. Mas é isso mesmo. Mas é isso, as pessoas Mas não têm isso. Eu me incluo, né? Eu estou contando a história que eu estava diante de alguém que era considerado iluminado, eu estava diante de um iluminado. Eu até conseguia criar minha experiência de estar em contato com aquela aura. E eu me emocionava, eu chorava de estar naquela presença. Hoje eu não me emociono, porque hoje eu percebo que muito foi criado por mim. Você que estava fazendo. projetando aquilo nele. Concordo, tem uma forma de ver, né? Só uma contribuição. No yoga integral, a gente aprende assim, que as pessoas podem acessar uma consciência elevada. Isso é uma coisa, essa acessar. Outra coisa é essa consciência descer e você ter essa natureza transformada, entende? Isso aqui é estabelecido, Então, sim, não sei, não tiro todo o crédito, porque, né, às vezes essa disciplina faz com que a pessoa acesse, como você falou, a pessoa vai ali em contato com uma fonte, vão vir coisas intuitivas, mas transformar essa natureza é outro trabalho. E nem é a proposta de muitas linhas de yoga. Diga-se de passagem, o yoga antigo não tem isso como proposta. A transcendência é isso, você vai, não sei se você viu aquele filme Samsara. Sim. É meio que aquilo ali, o cara fica ensanado um tempão, quando ele volta para a vida, ele não sabe viver, pura e simplesmente. Sim. Porque aqui é coisa diferente, né? Então, essas coisas que vocês estão falando do guru, né? Tanto Cherubino como a mãe fala disso, que se você ficar adorando muito uma natureza humana, que você vai se decepcionar, vai quebrar a cara um dia, ela fala isso no caminho ensolarado. Né? E Cherubino fala que não adianta você adorar vários avatares se você não encontrar o seu Buda interno. Assim, integral é meio que isso, a gente tem esse divino dentro. E assim, cada vez mais essa natureza limitada, que todos somos, imperfeitos, tem que se purificar mesmo para poder ser apto para expressar essa pureza que nós somos em essência, mas não enquanto natureza, né? Então, assim, essa separação acho que ajuda, porque senão a gente vai mesmo
se decepcionar. E aí você não pode também, né, deixar que perde tudo, que tem uma verdade ali, só que aquela verdade não está estabelecida aqui embaixo, né? Então, as canalizações, às vezes, são muito importantes. E até porque, assim, é difícil você ter uma maestria sobre tudo, né? Às vezes, o cara tem maestria num campo da vida, mas essa relação, por exemplo, com os reinos, nem todo mundo, né? Às vezes, a missão daquele ser ali, né? Dharma, ele está despertando almas, está acordando, né, para uma outra realidade, é uma baita contribuição, ele não vai trazer contribuição em todos os campos, né? Aí parece uma incoerência, mas aquela verdade ali dentro do que ele se propôs está tentando ser canal daquilo. Senão a gente também joga tudo fora. A gente, aquela coisa de dar o banho no bebê, né, jogar água assim, De alguma forma, salvar o bebê. comentário. Eu acho que assim, o modo como o Peron traduziu aqui, no meu sentido, né, é um modo que me contempla, é um modo de que assim, você pode perceber que você vivia o que a grande, grande, grande maioria dos que assumem que tem um guru, seja o guru, assumem que é uma relação assim de endeusamento de fato. Então, é uma questão que é nossa, de uma necessidade de endeusar o outro e por não ter percebido ainda o quanto esse Deus somos nós mesmos, né? Então, assim, na fala dele, a minha percepção da fala, esse que, por um lado, foi negativo, sim, porque você tinha essa, por um lado, uma pureza, uma certa ingenuidade, nesse modo, talvez mais ingenuidade que pureza, nesse tipo de relação, e você pode acordar. Então, essa aparente negatividade que você traduz, ela se torna positividade, porque te põe a chance da maestria do teu próprio endeusamento, desse Deus que é interno em você, e que você cultiva, sabe? Assim que eu pude sentir. Eu vou tentar até reforçar um ponto que, de novo, eu acho muito delicado, né? Eu só expus isso diante dessa pergunta que foi feita, né? Eu, eu, é, eu tenho profundo respeito por qualquer ser humano que trouxe contribuições para a humanidade, seja qual título ele carrega. Então, assim, eu acredito que eu tinha uma relação de bhakta. Eu era um devoto de, de gurus. A minha relação, quando eu chegava diante de alguém tido como iluminado, eu era um devoto, né? Eu era alguém que me prostrava, colocava a cabeça no chão, estou tocando um solo sagrado porque uma entidade de luz está manifesta na Terra e eu preciso absorver o máximo disso. Depois dessa experiência, que me trouxe uma outra percepção da realidade espiritual, eu não invalido a contribuição deles de forma alguma. Eu continuo, e a parte que eu quero reforçar é essa. Há sempre alguém que vai contribuir com a nossa jornada a partir da inspiração. Então, você lê um livro do Sri Aurobindo e você vai se sentir tocado, você vai se sentir transformado, né? Você vê ali a história, ele vai preso, aí você pega o comentário do carcereiro falando que foi um dia visitar a cela e ele estava colado no teto, levitando. Não é qualquer alma que manifesta um poder assim. Mas é um ser humano, né? Um ser humano lindo, inspirador, que deve ser ouvido. Na minha percepção humilde, e peço perdão se isso ofende,
não deve ser adorado. Deve ser se inspirar. Deve entrar em contato com aquela energia que manifesta e trazer para o coração todo aquele ensinamento que ele canaliza, né? E assim foi o que eu aprendi. E talvez em algum momento é, o meu maior desafio para algumas pessoas, quando eu falei isso, né? Da forma que eu estou falando, e eu sei o perigo que estou falando, porque é, os gurus não brigam entre si, né? Mas os devotos sim. E quando a gente fala mal de um guru, mesmo eu não estando falando mal de nenhum guru, mas só de eu tirar o status que as pessoas colocam ele, a gente já assume uma antipatia, né? Com aquele que é muito devoto. O guru não está nem aí, como eu classifico ele, né? Foi o dia que me perguntaram, mas se é essa visão que eu tenho de que eles são seres humanos e dignos da gente se inspirar naqueles que são legitimamente mestres, se isso se estendia para Jesus Cristo. E a pessoa que fez essa pergunta tinha certeza que eu jamais iria rebaixar Jesus para a condição humana. E toda a história que a gente tem, né, com os avatares e tal. E hoje, olhando para o meu coração, e agora eu estou partilhando muito do meu íntimo. Eu temo quando eu abro a boca para falar disso. Mas assim, é só a minha percepção e podem jogar no lixo. E encaixa novo, tem o sentido, tem o ego, tem o desejo. É humano. Pode ser extraordinário. Amém. Vamos seguir. Quem é extraordinário? Não é ordinário, é extraordinário. Mas é um humano extraordinário. Então, há falhas humanas. Está tudo certo. Ah, mas Jesus foi perfeito, o único ser humano perfeito ao mesmo tempo. Mas eu acho que é tão bonita essa visão também, Verão, que assim, a gente percebe que as religiões o tempo todo, quando ele é perfeito, ele está muito distante de nós, então a gente não pode fazer o que ele faz. Identificar isso. E aí, a minha relação com esse avatar, Jesus, depois que eu, quando a gente promove, a gente coloca para cima. Quando a gente despromove, Ele baixa. quando eu rebaixei ele para uma Ele condição ficou mais próximo. que ele ficou mais próximo. E aí, Mais acessível, eu né? fui ler, eu gosto de ler coisas assim. E não é só do yoga, porque às vezes a gente se bitola, né? Quando a gente fica só no yoga. Mas aí eu fui ler um, um trecho do Novo Testamento, onde Jesus fala, porque eu e meu pai somos um, certo? Então a gente entende que ele está falando que ele é Deus, certo? A pessoa vai interpretar que ele é Deus, mas ele está falando, tipo, tudo é Deus. E aí chega nesse lugar, né, do eu e meu pai somos um, aí você entende ele como alguém muito especial, mas especialmente a hora que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai no Pai senão por mim. Aí você vê, poxa, uma autoridade falando, mano, é comigo a história. Não se engane com quem vier falar que é com outro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai. Então, assim, a gente pode considerar esse ser um avatar perfeito, porque é com ele é a semelhança primeira de Deus, tá? Então, sempre que eu entrava nessa conversa, alguém trazia essas duas falas para rebater que ele não era igual, não era um ser humano, ele era alguém a mais. E aí, Jesus está
E isso é, traz uma consciência monista muito forte, né, da unidade, né, da não dualidade, né, onde ele reconhece tudo como um. Mas aí, na cruz, ele fala: Pai, por que me abandonou? E eu acho tão importante ele ter falado isso, porque nesse momento a gente está falando de duas coisas, né? Ele está falando do eu humano dele, né? Como assim o pai vai abandonar? Né? Ele não é um como o absoluto, ele é humano. Pai, por que me abandonaste? Então, aí eu só estou contando isso porque ele só foi me convencendo da minha teoria, né? E eu sou muito em paz com isso e tenho uma reverência enorme a, a todos os mestres mesmo, né? Quando eu chego lá em Pandit no Ashram e medito ali do lado do túmulo, com o grupo todo, inclusive, eu sinto a Shakti, assim, sinto uma força que pode ser uma força imantada de todas as meditações que aconteceram ali, mas pode ser a energia manifestada por essa entidade. E tá ali no projeto, né, no Matrimandir e tal. Então, existe isso, né? A gente não pode também ser tão limitado à bondade, não bondade, ser humano, rasteiro. Não, existem seres humanos que são extraordinários, mas humanos. A gente não é ensinamento do Buda, né? Que ele fala, não adore a pessoa, adore a qualidade de vida que existe. Isso. Essa é a resposta. Assim, eu não sou marxista, né? Oi? Mas eu não sou marxista. Eu não sou uma... Vocês que são marxistas. Uhum. Vocês são marxistas, eu não sou marxista mesmo, eu sou marxista. Eu ia falar que, assim, eu né, arrisco a dizer que, acho que provavelmente, né, você não, eu vi que você falou com muito carinho, muito cuidado, né, sobre o cuidado de tentar não ofender, né, as pessoas ou qualquer questão, até porque você não conhece o grupo aqui, né, mas eu arrisco a dizer que acho que você não fez isso, pelo menos para a maioria das pessoas aqui. Eu acho que existe uma percepção muito compartilhada essa visão, assim, pelo menos mim, né, assim, de várias pessoas aqui, né. Eu acredito muito que também, né, essa coisa, por exemplo, desse aspecto de Bhakti, né, é uma experiência linda, né, você chorar, derramando lágrimas por Deus de uma maneira absolutamente elevada, transbordando amor, uma experiência maravilhosa, né, chega a ser viciante, né, a gente falava isso, a gente ficava viciado, ficava nessa coisa do Bhakti, né, mas ao mesmo tempo essa consciência de ir além e perceber algo além ainda disso, né? O Bhakti, ou, assim, eu vejo que muitas vezes também isso que você falou a gente se coloca também como num lugar que também, às vezes, as pessoas aceitam também estar num lugar de guru em algumas situações, quando às vezes não deveriam, ou quando, como coisa assim, faz parte também da limitação humana Uhum. se colocar nesse lugar, na minha percepção. Na verdade, ela Por mais que você tenha acessado a mais elevada luz, etc., e saiba que você pode ajudar os outros com a sua luz, quando você se coloca, né, nesse lugar, ele é um lugar perigoso. Ele é perigoso para as outras pessoas, ele é perigoso para você, ele é perigoso para muitas coisas. Então,
Então, assim, embora eu também, ao mesmo tempo, né, eu compartilho desse lugar de devoção, né, eu adoro essa experiência de me sentir como se fosse uma criancinha, né, dos mestres, mas ao mesmo tempo é dessa consciência, né? Eles acessam e que ali e que eu reconheço também em mim, né? Assim, de verdade. Então, se não tivesse em mim, eu não estaria acessando aquilo de alguma maneira. Então, eu acho que essa espiritualidade de uma maneira mais madura, eu acho que vem com isso, né? Vem com uma percepção das nossas limitações, das limitações dos outros, uma espécie também de compaixão e de aceitação de que tudo bem, eles são imperfeitos e ainda assim é maravilhoso, né? Toda a luz que eu acessei, se não fosse por Ishvara Aurobindo, por Yogananda, né? Mesmo mestres que não são iluminados, mestres, assim, né? Porque eu acredito que não precisa ser iluminado para me passar a luz, né? Então, assim, a luz que eu já recebi também de outros, eu tenho muita gratidão, né? Porque eles de fato me elevaram. Né? Então, isso que é importante, que acho que a gente não pode perder de vista, né? E separar essa coisa da água suja do bebê, né? Joga só a água suja fora e deixa o bebê. Eu tenho um desafio muito forte dentro de casa, né? O meu pai é um criabano e, e esses tempos a gente fez a pergunta: pai, se você tivesse a oportunidade de ter um encontro com alguém que já faleceu, quem você escolheria? E aí ele falou: Yoga. Aí em casa todo mundo: "Não, tem Buda, tem Jesus, tem, né, tantos grandes mestres assim." Ele não, yoga não. Então a relação em casa, tipo, o sonho do meu pai era eu ter me iniciado no Kriya Yoga, né? Era tipo, ó, eu com 12 anos eu lembro de estar recebendo a autobiografia de um yogi para estar lendo. E E aí, com 17, eu lembro ele me explicando como era fácil eu me inscrever para a CELF para receber as lições. E eu sempre fui muito amigo do Yogananda, mas eu nunca tive interesse em fazer parte de nenhuma instituição. E para ele isso era tipo, ainda não está maduro, sabe? Ainda vai chegar lá, vai entender que é o melhor, sabe? E aí, de repente, eu vi com essas ideias, isso que eu estou conversando aqui, eu conversar em casa. Ixi, meu pai se sente ofendido, assim, sabe? Virou, tá rebaixando alguém que é inquestionável, alguém que transcendeu. Você só não tem a compreensão para perceber a consciência que ele manifesta e tal. Então, sim, eu sei o quão delicado é tocar num assunto como esse, né? Porque você está indo além da razão, você está mexendo com o coração das pessoas, né? E muitos de nós, a gente entrega o nosso coração. E a gente não vai querer entregar o nosso coração para um lugar que seja menos do que Deus. Então, esse que a gente entregou o coração tem que ser muito mais do que eu mesmo. De repente, eu estou meio que igualando comigo, poxa, não vale a pena. E aí as pessoas se sentem, não se sentem bem de estar ouvindo isso. Mas eu acho que, sinceramente, a maior vontade desse trabalho de todos é que o devoto entregue o coração para Deus. É, Sim, eu segui muito forte. A primeira vez que eu fui no Marca Sagrada, eu escutava uma voz o tempo inteiro, era uma assim, muito, né? Sempre meditação, você abre o olho, fecha o olho, né? Meditação muito forte mesmo. E aquelas pessoas entrando, sabe, fazendo reverência, né? Na cripta, né? Os corpos, só vinha assim, lembra do divino, lembra do divino, lembra do divino. A mãe fala em vários textos, assim, eu não estou aqui para ser adorada,
Não é ela, assim, isso é realmente, eu vejo como a meditação das pessoas. A gente faz uma meditação, diariamente a gente tira uma prece e meditação da mãe, que ela tem um livro prece e meditações. Inúmeras vezes sai ela falando das meditações dela. Ela falando da mediocridade do instrumento, da dificuldade dela. É muito importante a gente ler isso sempre, porque é a coisa mais íntima que a mãe tem de diálogo, assim, entendido. Sim, no momento ela se coloca nesse lugar como uma natureza perfeita, que seria uma loucura, né? Cherubino, na autobiografia dele, ele faz questão de dizer coisas assim. Ele fala, eu vou escrever essas coisas eu mesmo, que eu não quero que ninguém acredite nada de mim. Quando o pai seu, que o vital dele tinha algumas dificuldades, né? Tem alguma coisa assim de que o físico era tamásico, ele fala dele mesmo, das dificuldades que ele fala, para ninguém falar que eu sou alguma coisa que eu não sou. Eu falo, não tenho vital de Napoleão, eu não tenho. E esse daí é o que é mais bonito ainda, porque você vê uma natureza que tem uma herança genética, que não é fácil o trabalho, né? Fácil nossas imperfeições e desafios, e ainda assim você vê aquela alma dando um salto, Isso aqui. mas que está ali, carregando. Bem verdadeiro, né? No final das contas, assim, todos esses gurus, o que eu vejo, eles são uma forma, de alguma forma, de estar Me parece uma necessidade mesmo, enquanto humana, de tanto ser adorada quanto adorar. Assim, sabe? Cada hora a gente está num ponto, assim, às vezes a gente está numa coisa devocional, de idolatria, sabe? Faz parte, né? Dentro das emoções, das diversas, né? De sentires humanos. E também tem uma hora que a gente quer essa maestria, quer se sentir adorado, quer que vejam a gente de uma certa maneira como Deus, assim. E o que me parece mais razoável é a gente não se prender tanto nisso, né? É a gente tem uma hora que explode um lado devocional, um lado de nossa, nossa, muito... e tem hora que bate um lado mais cético também, de menos esse movimento, né? E Então, essa dualidade dos próprios devotos, assim, é. falar no pedestal, daqui a pouco está na pouco. Mas a natureza é muito dual, né? O tempo todo. Humano, porque não sei o que, aí você também não consegue salvar nada. Esse que é o É, de é. estar nesse lugar, né? Incrível. E vocês assistiram Kumari? Não, Tá. Assistam. Vou contar aqui, vou dar uma spoiler. nada. O título do filme é Kumari, a verdadeira história de um falso guru. Então, ele é um estudante de cinema e ele monta um projeto onde ele vai se passar por um guru e vai mostrar como as pessoas são influenciáveis e como existe essa natureza do adorar e que a maior parte disso é uma criação própria da gente. Então ele é indiano, não, ele é americano, estadunidense, mas pai e mãe são indianos. Então ele é um indiano, mas ele fala como um estadunidense, né? E ele tem toda a cultura estadunidense. Mas o projeto era importante ele ser um indiano, porque da Índia, né? O que vem da Índia é sagrado, blá blá blá. Então ele vai, deixa o cabelo crescer, a barba crescer, veste as, as túnicas de Swami, pratica yoga exaustivamente para ter o corpo de um yogin. Ele, o projeto monta ele ter duas discípulas, que são as discípulas que estarão trazendo o guru lá da Índia. Então, elas organizam os primeiros seminários e tal, e aí ele chega. E ele dá a palestra cheia, ele monta uma palestra cheia de clichês espirituais. Nada novo. Vários clichês. Inclusive, no meio da palestra, ele usa, de propósito, slogans de marcas de
Coca-Cola. Tipo isso. Coca-Cola, da Nike, tipo, Caraca. Just Do It. E, sabe, pega vários, assim, coloca no discurso dele e vai ficar bonito. E fica bonito. Então termina todo mundo muito ocupado. Mas aí ele volta e aí de novo as pessoas vão porque ficaram muito tocadas e tal. E aí já tem os santinhos dele, as pessoas levam para casa, já fazem o altar com a foto dele e tal. E aí ele vai passar uma temporada nos Estados Unidos. E aí são práticas imersivas junto com ele. E aí ele vai passar os ensinamentos, a luz azul, aí ele ensina uma visualização da luz azul, aí as pessoas trazem um feedback do tanto que transformou a meditação com a luz azul e tal, e ele vai e vai criando nas pessoas e vai melhorando a vida das pessoas. Inventa mantra na hora. Inventa mantra na hora. O altar dele tem o Osama Bin Laden, né, do barbudo. Então, ele faz uma mistureba, ele desenha pintos na testa dos devotos. E ele faz Conhecimento da energia, qual foi o Não, cara. as pessoas criam um grupo. Então, ele vai zoando e ao mesmo tempo falando das coisas clichês, bonitas. Se um pouquinho de percepção, você vê que ele está sendo mentiroso. Olha, você Não, você consegue, não consegue? Mais ou menos. Eu acho que não consegue. Mais ou menos. Nossa lavagem cerebral, Não, olha, ele vem com um contexto em que as pessoas têm uma predisposição ao respeito, né, da espiritualidade. Ele vem com palavras que são bonitas, que são tocantes. O histórico dele a gente não sabe, mas a história que ele conta, o histórico dele, já nos evoca um respeito. Porque ele foi iluminado, depois de não sei o quê, ele passou pela iniciação não sei o que lá, tem toda a história que eles contam. Então, assim, você está diante de um ser, e quem é você para julgar aquele ser? E aí ele vai, aos poucos, fazendo essas brincadeiras, mas as pessoas não estão, não é de uma vez, e aí você fala, poxa, isso é brincadeira. Não, é sutil, a ponto de, no final, ele ter vários devotos. E aí, estou contando mesmo, tá? Mas acho que eles estão mesmo ouvindo a história. Aí ele fala, bom, agora chegou o momento de revelar para essas pessoas, ele monta um retiro, e agora é o momento de revelar para as pessoas que eu não sou essa pessoa. Eu vou contar para elas que as pessoas só seguiram alguém. Você também continuar querendo seguir. E aí, muito forte, porque agora ele vai enfrentar a vaidade dele, que as pessoas amam ele. As pessoas se curaram a partir do ensinamento dele. As pessoas sentiam na presença dele o divino. E ele vai contar que ele não é nada disso. Ele está num sítio, numa piscina, todo mundo do outro lado da piscina. Ele aqui, ele as duas devotas. E aí ele começa assim um discurso. Então, sabe esse que vocês estão vendo? Isso não é verdade. Eu sou fake. Eu sou uma mentira. Eu não sou isso que vocês imaginam. Todo mundo ficou, nossa, que ensinamento. Humilde. é o mais elevado dos ensinamentos. Você lembrou aquele filme que tá sai correndo? Gente, só um minutinho. Forrest Gump. Mas tem um outro também, a onda. Mas não acabou ainda. Aí ele conta isso e as pessoas continuam.
Aí ele precisa montar o grande finale, e essa parte eu não vou contar para vocês. Mas o grande finale. Vocês vão ver. Então eu vou contar. Mas aí, ouça isso. Ah, bom, aí então ele convoca uma palestra que ele ia dar para grande revelação. Foi assim que ele anunciou. Então, a sala estava cheia daquelas pessoas que seguiam ele desde o começo. E ali, vou lembrar, tinham pessoas depressivas que deixaram de ser depressivas, tinham procrastinadores que se tornaram pessoas muito ativas, tinham pessoas que não falavam com os filhos, que já têm uma super relação, tinha um adicto, um viciado em cocaína, que já tinha saído do vício. Estavam tudo ali. Era melhor ter saído de cena, né? Um acidente vira uma foto. E aí ele coloca um filme onde ele fala, então, meus amores, não sei o quê, olha, tudo isso foi um projeto, né? Para vocês verem que o Deus está com vocês e tal. E ele começa a falar e está todo mundo prestando atenção, mas nesse momento eles estão mais atentos ao que ele está falando, porque ele não está falando num tom filosófico, ele está contando, assim. E aí fica todo mundo quieto, assim, e aí ele entra na sala com a barba cortada, o cabelo arrumadinho, a roupa desconstruída do personagem. Nesse momento, algumas pessoas levantam e saem, tipo, enganadas, sendo que ele já tinha falado que ele não era. E outras pessoas entendem a lição que ele trouxe, vão lá, abraçam ele. É super emocionante esse momento, assim. Mas é muito forte. Não, né? Da fé, a gente tem que A gente pensava que Jesus dizia isso, que o que curava era a fé da própria pessoa. Ele não fazia nada, era a fé. Só fé, tipo, Gente, eu vou parar aqui a gravação, porque eu tô com 10% de bateria e algumas horas de gravação. Então, mas a gente continua. Já. Beberam um tempo, Não, não sei. chama a onda. E o movimento supera o cara e ele não consegue. mas dá volta. Ele foi preso no final, ou mataram ele. Eu não lembro, eu assisti já tem um tempo, mas tem. Sim. É outra. Uma carinha aqui de É, trás. super Outro marketing, é outro marketing.